A todos de uma noite poderosa, então, continuam a agir os caçadores de gente, esses veteranos do TCK. E eu vou mostrar um deles agora. Esse veterano aí vale por 3 pessoas comuns. Depois, Zaporizhia e Odessa foram bombardeadas. Na verdade, isso acontece diariamente nas cidades ucranianas. Mas aqui foi um bombardeio especialmente intenso, digamos assim. E há muita destruição, principalmente entre a população civil. Há também outros fatores, como os gritos para que os ucranianos deixem as cidades. Ou seja, as autoridades já não sabem mais o que fazer. Dizem, vão no inverno e voltem na primavera. Vamos discutir tudo isso agora. E vamos começar, talvez, justamente com as façanhas desses próprios funcionários dos centros de recrutamento. Essas façanhas, como sempre, foram registradas em vídeo. E naturalmente logo vão dizer que tudo isso aconteceu em Lugansk, embora todos saibam onde isso foi feito, quem fez isso e quem está nas fotos e nos vídeos. Então aqui temos um caçador de gente enfiando cidadãos numa van. Quiseram enfiar numa van, alguns se levantaram para defender. Infelizmente, como sempre, não posso mostrar tudo, porque o YouTube bloqueia vídeos com violência, com muita violência e palavrões. Mas esse vídeo pode ser assistido no meu canal do Telegram. Aponte a câmera do seu smartphone ou tablet para este QR Code e acesse direto o canal do Telegram com este vídeo. Se você está me assistindo de um dispositivo móvel, aqui na descrição do vídeo tem um link direto para esse vídeo também. E aqui eu quero mostrar, bom, é claro que todos estão puxando. Aqui tem um especialmente zeloso, um veterano de combate como eles chamam, que 90 agentes da TCK são veteranos para nós. E olhem para esse veterano, que como eu disse, basta para vários. Olhem só, que poderoso, que abdômen sarado, que músculos. Isso é simplesmente maravilhoso. Pessoas tão bem preparadas fisicamente, claramente vieram direto da trincheira. Bem, provavelmente de alguma trincheira de restaurante. Mesmo assim, ele insiste em cutucar, tentando provar algo, mas não consegue nada. E depois que o cidadão foi jogado à força no ônibus, ainda esmagaram a scooter do jovem. Que na verdade bloqueava o caminho deles. Mas para eles, as leis não se aplicam. Lá atropelaram alguém, em outro lugar quebraram alguma coisa, mataram alguém. São veteranos. O que se pode fazer? E aí logo falou Zenia Dig. E o rosto dele, bom, já é talvez até maior do que aquele cara do TCK. 2 adeptos do Body Positive. Um melhor que o outro. Zenia faz um jogo de expressões faciais. Ele faz assim quando fala. Quando eu estudava biologia na escola, nos contaram que no caso de um anfíbio engolir alguma coisa, eles se ajudam. Especialmente se for um sapo ou uma rã, eles se ajudam com os olhos. Ou seja, eles piscam assim quando engolem. E, consequentemente, o alimento chega mais rápido onde precisa chegar. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Aparentemente, os processos biológicos em alguns sistemas e em alguns organismos são absolutamente idênticos. Levantar a mão contra um soldado ucraniano na guerra é desprezível, uma infecção estatal. Especialmente vindo do canalha das forças de segurança, que fez isso com nosso soldado. Ninguém se interessa pela sua opinião pessoal, Genek? Isso de certa forma soa até estranho. Está sentado um cara que serviu 2 semanas nas Forças Armadas da Ucrânia. Ainda na época da operação antiterrorista, ele caiu de um blindado e logo foi desmobilizado. E agora ele conta pra todo mundo que é veterano. Ora diz que comandou uma companhia, ora uma brigada, já foi até comandante de batalhão. Enfim, lá os cargos são mais numerosos do que algumas medalhas. Esse personagem senta em um corredor aconchegante ou escritório e relata como alguém seria traidor da pátria. É igual ao orc querendo matar o soldado na linha de frente. Sabemos que devemos atirar no orc, mas aqui por algum motivo não. Eu acredito que, infelizmente, já chegamos ao ponto em que os militares não só devem ter permissão para atirar para matar quando forem atacados, mas também devem receber instruções de que são obrigados a atirar para matar, e, consequentemente, a garantia de que não terão que passar anos presos depois disso ou provando sua inocência nos tribunais. Ao mesmo tempo, esse personagem que parece ser um cientista formado em ecologia, senta e diz que é preciso atirar em civis, em pessoas comuns que não querem morrer, atirem. Deve até haver uma instrução para o funcionário do centro de recrutamento, na qual, aparentemente, as ações desses caçadores de pessoas serão distribuídas passo a passo. Quem atira, onde atirar, quantas pessoas, provavelmente, precisam ser abatidas por dia. Geniek, no geral, quanto mais longe, mais... Como assim? Quanto mais se entra na floresta, mais gordos ficam os guerrilheiros?
Mas aqui não temos partisans, só tem um GENIEC, então, bom, tenho que me virar sozinho. É como estar na linha de frente. Quem ataca um militar de uniforme camuflado sabe que pode morrer. Infelizmente chegamos a esse ponto. Poderia ser mais suave, mas para isso era necessário. Fazer 2 vezes. Não teve isso. É como antes, quando zoavam os australianos para eles dizerem bottle of water. E tem até um meme disso. É mais ou menos parecido. Esse inglês também é usado. Zaluzhny e Sirski dizem que vão para a América. Nos Estados Unidos, cogitam nomeá-los embaixadores da Ucrânia. Pessoas maravilhosas, excelentes em tudo. A seguir, esses aí também, caçadores de gente, estão sentados descansando. Enquanto as pessoas estão lutando 24 horas por dia, 7 dias por semana, esses aí descansam numa boa. Está tudo ótimo para eles, ninguém faz nada, ficam sentados. Tem van, tem celulares, tem dinheiro. Dinheiro não é problema. Então agora invadiram a casa na frente do filho, esses desgraçados o prenderam. Pois é, imagina só, e ainda tem um policial lá dentro sentado com eles, e eles estão discutindo o que fazer. Enfim, é uma situação pesada mesmo. E um deles provavelmente, lá no final, onde não tem provas, estava olhando e apontando. Enfim, pessoas maravilhosas. Maravilhosas em tudo. Educação, bem-estar, atitude em relação aos cidadãos. Eles, assim como o Jenka, têm tudo mais ou menos no mesmo nível, na verdade, um nível bem baixo, mas enfim, tudo bem. O que mais temos aqui depois? Já estão até contando sobre isso. O Ombudsman Lubinets, sobre o que está acontecendo com as violações dos direitos humanos. Ou seja, até mesmo as autoridades já estão falando que realmente existem violações. Ao mesmo tempo, Zenek não só falava besteira, dizendo que era preciso atirar em civis, que não se pode resistir, tipo, se te baterem na bochecha esquerda, ofereça à direita, como se fosse a mão direita da justiça mesmo. Dmitry Lubinets, comissário da Verkhovna Rada para Direitos Humanos na Ucrânia, afirmou haver violações sistemáticas no recrutamento. Sim, ele afirma que na esmagadora maioria dos casos de mobilização há desrespeito às leis pelos comissários militares. Interessante. Será que o GENEC também quer atirar nesse comissário da Verkhovna Rada ou quê? Ou seja, estão dizendo na sua cara que existem violações e que são graves contra Lubinets. Que as instalações dos centros de recrutamento se transformaram em lugares de privação de liberdade. Bem, lugares de privação de liberdade. Nós sabemos o que são prisões, câmaras de tortura e muito mais. Além disso, hoje encontrei uma notícia sobre um canal do Telegram. Eles contaram em seu canal do Telegram. No TCK começaram a realizar inspeções em massa e inesperadas, e foram identificados 208 casos de violação da legislação, sendo lavrados 101 autos de infração administrativa. E foi aberto um único processo criminal. Imagina só, um processo criminal inteiro. Lubinets também declarou que ninguém usa câmeras corporais. Todos deveriam portar câmeras corporais, deveriam funcionar, mas ninguém cumpre esses requisitos. Nas inspeções, o TCK costuma justificar a falta de vídeo por baterias descarregadas ou câmeras com defeito, o que gera desconfiança no processo. O Ombudsman também solicitou ao Ministério da Defesa que proibisse funcionários do TCK de usarem balaclavas e esconderem os distintivos. Mas o mais notável é que esses bandidos usam balaclavas. No inverno, eles diziam que era porque estavam com frio, que as orelhas e as mãos deles congelavam. E no verão, com calor de mais de 40 graus é curioso, para que eles usam balaclavas? É para se esquentar ou o quê? Ou para quê? Ou será que é algum tipo de rede portátil contra drones deles? Dessa forma, eles esperam não serem notados. É claro que eles vão inventar algum motivo idiota, mas nisso de criar essas ideias, eles são bons. Mas a coisa já está passando dos limites do razoável. Isso já não é só bagunça, é abuso em cima de abuso, um atrás do outro. Ah, queria compartilhar uma notícia interessante. Aqui chamaram o país errado de Nicarágua e dizem que lá não haverá mais eleições. O presidente do país, Ortega, declarou que aqui não haverá mais eleições nas quais os opositores possam tentar tomar o governo e o poder. O mais importante é que ninguém repita esse exemplo. A ideia é ótima. O que sabemos é que existem pessoas. Ainda há pólvora nas cartucheiras, frutas nas fruteiras e políticos entre os políticos, e esses políticos podem inventar qualquer coisa. Mas tudo bem, isso é sobre a mobilização e quanto à proteção da população civil. Os bombardeios continuam,
bombardeios com bombas aéreas guiadas, neste caso, contra bairros residenciais de Zaporizhia, muitos foram feridos, estão sendo realizados ataques. Nas fotos, muitas casas estão destruídas, e bombeiros e as equipes de emergência salvam pessoas. No geral, todos estão se esforçando. Está tudo pegando fogo aqui. Resumindo, e Fyodorov ainda acrescentou que o número de feridos aumentou para 9. Isso, claro, é de arrepiar. Essas imagens dos locais atingidos. Mas os disparos não vão parar tão cedo. Simplesmente porque, bem, a guerra continua e ninguém pretende acabar com ela. As pessoas perdem suas casas, perdem seus bens, mas se pessoas como o Genek têm bens, ou então peixes grandes, para eles, basicamente, o que significa um apartamentinho de algum cidadão comum, certo? Vão chorar e depois vão parar, e depois vão levar, vão mobilizar, e aí já dá para dizer, basicamente, que a pessoa cumpriu seu dever. Mas depois que os russos bombardearam Zaporizhia e Odessa. Aliás, Zelensky discutiu com os comandantes dos corpos de defesa de Kherson, Nikopol e Kiev, continuou a série de conversas com os comandantes dos corpos do exército. Com Khmara e Paleza, ele analisou as necessidades atuais da linha de frente. Naturalmente, eles conhecem melhor as necessidades da linha de frente, porque não há paz e a linha de frente precisa de algo. As conversas aconteceram com vários comandantes. Os comandantes relataram algo, analisaram a defesa e ficou claro que o principal é combater os drones russos, proteger as pessoas e garantir o fornecimento adicional necessário, destacou Zelensky. Também debateram a necessidade de reforçar a defesa aérea na linha de frente. Aliás, em algumas cidades as ruas já estão mais ou menos assim. Ou seja, tudo está coberto com essas redes antidrones. Agora eu vou mostrar. Basicamente, não há nada de bom nisso. As pessoas vivem próximas ou distantes da linha de frente, mas é tenso. Um drone atingiu um prédio residencial em Odessa, mostrando o resultado imediato. Numa casa comum, ou seja, simplesmente atingiu. Assim está um prédio residencial. Vamos explodir. Enfim, os aviões estão voando, vamos bombardear. Como diz Zelensky, e o que as pessoas comuns devem fazer? Já falei disso no vídeo anterior, confiram lá se ainda não viram, teve participação do Shmut, um cara legal. É isso, Shmut. Ele disse que é preciso sair das grandes cidades, porque o inverno vai ser infernal. E aí, naturalmente, apareceram pessoas sensatas. O especialista Popenko, que cito parcialmente, afirma que a sugestão de ir para o interior ou exterior parece boa, mas na prática não ajuda milhões de ucranianos. De fato, para alguns funciona, e entendo que Shmut pode viajar quando e para onde quiser, porque o dinheiro está sendo ganho, o fundo está girando, os drones estão sendo produzidos. Bem, e tudo na vida da pessoa deu certo, ele pode até passar a noite no Caribe, enquanto para ucranianos comuns a situação é diferente. Mesmo no campo, hoje é difícil achar uma casa para passar o inverno, diz Popenko. Popenko diz que não pode ser um imóvel antigo, deve ser uma casa com paredes isoladas, com lareiras ou fogão, além de ter um estoque de lenha ou carvão. Se houver aquecimento a gás sem interrupções no fornecimento, isso é ótimo. Além disso, as pessoas precisam trabalhar e viver remotamente. Se você for programador ou de alguma outra especialidade de TI, então é possível trabalhar remotamente. Agora, se você é metalúrgico ou condutor de bonde, ou como se chama, trabalha na construção civil, como vai trabalhar remotamente? Pois é, e não tem tantos profissionais de TI assim. Muito mais pessoas trabalham com as mãos. Mesmo quem trabalha com a cabeça, como chefe de setor em fábrica, precisa estar presente para resolver problemas diários. Mas claro, ele não entende nada disso. Para ele, todo mundo vai embora e está tudo bem. Popenko entende isso, considerando passar o inverno no vilarejo, especialmente em casa, na chácara. É preciso começar a se preparar agora e ter dinheiro para comprar e instalar o necessário para viver, o que custa de 5 a 10 mil dólares. Sair do país, como Shmut também aconselhou, só é possível para aqueles que já têm parentes ou amigos próximos morando lá, que não vão se recusar a receber. Considerando que o caminho está fechado para os homens, os conselhos do Shmut é mais ou menos assim que dá para chamá-los. Quando falamos de aposentados,
especialmente idosos com mobilidade reduzida, surgem muitas dúvidas. No inverno passado, várias pessoas morreram de frio simplesmente porque não havia aquecimento, nem água quente, nada. E além disso, se não há parentes ou se eles existem, mas estão longe, não tem muito o que fazer. Alguns nem saíram dos apartamentos, mas aqui os funcionários públicos ajudaram. Os funcionários públicos, pessoas comuns, ainda dizem que é preciso se preparar, mas nem todos conseguem se preparar. Mas para facilitar para as pessoas, aumentaram as multas por falar no idioma errado. Se você é traidor da pátria, inimigo do povo, então pague a multa. E em Kiev, lavraram um auto de infração administrativa contra uma professora porque ela falava em russo. 3.400 grivnias, isso dá cerca de $100 para uma professora. Talvez até menos agora, né? Isso equivale a cerca de $80, uma quantia enorme para uma professora. A reclamação foi feita pelo pai de um aluno da primeira série de uma escola da capital. Um veterano. Não se assuste, deve ter sido um funcionário do Centro de Recrutamento Militar que denunciou a violação dos direitos linguísticos das crianças na educação. Bom, e aí essa denúncia foi imediatamente para onde deveria ir, mas quando chega uma reclamação contra um funcionário do Centro de Recrutamento Militar, mesmo que ele tenha matado alguém, ninguém faz nada, ela é enfiada em alguma gaveta escura, distante, estreita e profunda, e essa declaração fica lá por muito tempo, para sempre. E aqui, vocês sabem, começaram a falar em russo na escola. Sim, então é isso, punir, não deixar passar, pelo menos não fuzilaram na hora, já é alguma coisa, porque eu acho que em breve algo assim também vai ser planejado, mas por enquanto isso não existe. E graças a Deus. Ainda assim, multas enormes continuam sendo ativamente aplicadas aos ucranianos. Bom, agora vamos ver o que mais estão contando por aí. Temos esses líderes poderosos, não são poucos. Aqui, por exemplo, tem um tal de Reva. Agora quem vai nos contar é o ex-ministro da Política Social, que dizia que os aposentados comem muito, por isso tem pouco dinheiro. O próprio Reva. Naturalmente, talvez algum vega. Bom, eu não sei, enfim, vamos ouvir. Eu também participei, exceto na Viscova e na O. Agora vai se exaltar e ficar pulando, fervendo que nem uma chaleira. Como cidadão comum, penso, Reva pode ir por contrato com mais de 60 anos, não sei se ele já tem 60, mas e se estiver com Karchinski junto com mais algumas pessoas maravilhosas, tipo, aqui vamos nós para a linha de frente, provar seu ponto de vista, mostrar como você está alinhado com Sirski e colocar livrinhos atrás de você, fingindo que é muito inteligente. Bem, assim qualquer um pode, no geral... O exército ucraniano mantém a linha de frente, enquanto outros ficam no Maidan fingindo ser Raitsinski. Então você fica sentado no seu apartamento e grita que eles são ruins. Mas vai lá, você é igual a eles, também fica gritando alguma coisa. Não está no Maidan, mas está no seu apartamento com seus livrinhos. Vocês que gritam para dispersar a Skelia vão substituir esses soldados de assalto na Skelia? Ou como é que é? Ou vocês só vão ficar falando da boca para fora sobre como deveria ser? A jornalista ficou surpresa, pensando. O que está acontecendo? Quem chamou ele? Quem é esse? Por que ele está aqui? E hoje podem criticar o Sirski e assim por diante. Isso é uma grande ingratidão, porque eu tenho certeza de que a geração atual não vai erguer um monumento para Sirski, mas nossos sucessores, quando as avaliações forem feitas primeiro, vão erguer um monumento para ele. Senhor Victor, que façanha militar. Que o general Sirski hoje age pelo bem da Ucrânia. E ainda se junta a isso aquele personagem também que foi branqueado em Dêmio. O filhinho do juiz, como tem um Fursa lá, filho de general, também nasceu em berço de ouro. Com todo tipo de dinheiro, compra motos caras para si mesmo e fica contando na TV como é ruim, como os que fogem da mobilização são ruins, como é bom lutar na guerra. A liberdade que temos na Ucrânia, em comparação com o regime totalitário soviético, bem, agora estamos muito distantes disso, é só que agora estamos sob lei marcial. Limitaram nossa liberdade de expressão, mas como Igor Lapan, Borislav Bereza e outros ainda podem opinar, a questão é realmente sobre liberdade de expressão. Se você, Laptin, fica sempre gritando pelo Sanish no Frint, claro que ninguém vai te pressionar. E se for o mesmo Blierher, que por algum motivo agora tem o apelido de Bereza, eu não sei porquê, como isso aconteceu, se formou assim. Esse aí mora no exterior, mas mesmo assim, se ele mora e grita lá fora, ele já não esteve na Ucrânia há quanto tempo e fica gritando lá. Ele até critica, às vezes, o Zelensky, mas aí no exterior, isso não é liberdade de expressão na Ucrânia. Laptin, é preciso diferenciar um pouco as regiões geográficas. Se liberdade de expressão em um país é chamada de processo, em que você pode expressar qualquer opinião, por exemplo,
até mesmo uma opinião contrária ao governo no seu próprio país. E nada vai acontecer com você por isso. Se você gritar sobre como tudo está ruim, como Zelensky é ruim, bem, como eu faço, por exemplo, no exterior, porque na sua terra natal você seria imediatamente preso e jogado na cadeia. Então isso não é liberdade de expressão. Aqui só precisa entender, bom, é claro que essa pessoa, aparentemente, bem, tipo, o nível de educação é extremamente alto. Liberdade de expressão na Ucrânia. No processo, nós lutamos e temos resultados. Quem luta pelo quê? O que está acontecendo? Laptin está lutando. Que reviravolta? Laptin está lutando. Nossa, na cozinha, em casa. Lutar com purê de batatas e linguiça é maravilhoso. Ah, porque quem mais temos aqui? Mas temos então, este é o Fyodorov. Aqui Fyodorov está contando que ele é uma pessoa maravilhosa, um certo barbudo de óculos está dizendo que Fyodorov faz tudo certo. Fyodorov, em geral, é associado a uma pessoa que faz ações assimétricas, ou seja, algo novo que ninguém tinha feito antes. Não, ainda tem outro Dimitro. Mikisha, Shemikisha, um pouco. Novamente, ações assimétricas são a resposta às ações de alguém, só que com assimetria. Ou seja, por exemplo, se alguém, grosseiramente falando, roubou um carrinho na caixa de areia, você vai e queima a casa de campo dele ou dos pais dele. Essas são ações assimétricas. Provavelmente, também podem existir ações assimétricas boas. Quando te dão um brinquedo e você depois dá um pedaço de ouro, isso também pode ser chamado de assimetria. Mas isso não é algo novo, que ninguém tenha feito antes. Algo novo, que ninguém tenha feito, se chama inovação e não ações assimétricas. Você está errado. Vamos tentar. Já foi feito antes com resultado, mas sem a mesma qualidade ou quantidade. Bem, sobre o resultado de um ou de outro, você mesmo sabe quem colocar. Temos pessoas maravilhosas que discutem a gente de forma muito eficiente. Eles discutem com seu trabalho ao máximo, mas infelizmente nosso trabalho não deu resultados. Então, com isso, eu proponho encerrar o assunto sobre Dmitry Makish e todos os outros e me despedir de todos. Por enquanto, vou atacar o grupo de notificação do TCK. Acho que o principal foco deve ser justamente na palavra ataque, porque se é um ataque contra militares ucranianos, um ataque contra trabalhadores municipais ucranianos, um ataque contra qualquer cidadão ucraniano, isso é um crime. As pessoas não estão reagindo dentro dos limites legais. No nosso exército, precisamos de pessoas, pois é dever de todo cidadão defender seu país e, enquanto durar a guerra com a Rússia, a mobilização continuará. Por isso, muitos têm a ilusão de que a guerra não vai atingi-los. Há diversas pessoas que não querem nem planejam servir. Existe o Estado e posso exigir que essas pessoas se unam às forças de defesa. Por isso, não há solução simples.